Olá a todos, estamos aqui para mais um IoncoCast. Hoje um IoncoCast especial, aqui o podcast do Instituto de Oncologia, exclusivo da hematologia, oncohematologia. Nós temos o prazer de discutir um tema muito importante e relevante na nossa prática, que é sobre linfomas. Então vamos ter a oportunidade de discutir aqui com a nossa equipe. Estamos aqui com Felipe Faganelli, oncohematologista aqui do Instituto de Oncologia, também hematologista geral e hemoterapeuta. Dr. Felipe Maia, também hemoterapeuta, hematologista e oncohematologista. E eu, Felipe Bruniera, da mesma especialidade. Como a gente comentou, o tema hoje é linfoma. Para termos uma abertura, Felipe Maia, o que é o linfoma, né? A gente fala linfoma, tem um linfoma, é tudo a mesma coisa, existem vários tipos. Você poderia dar uma introdução para a gente, de uma maneira clara, para os nossos ouvintes, qual que seria a real definição aí de um linfoma e quais são os mais comuns? Então, primeiramente, um oi aí para vocês, colegas, para todos os ouvintes. É, então, essa é uma pergunta muito capciosa e difícil às vezes de responder, porque é um conceito muito amplo, né? Então, quando a gente fala de linfoma, a gente não está falando de uma doença específica com uma apresentação específica. Então, acho que a definição mais simples de entender, o linfoma é o câncer, é a neoplasia dos linfócitos, que são as células de defesa, são as células principais do nosso sistema linfático, né? E o linfoma, ele pode, essa, esse câncer pode surgir em diversas fases da evolução, da fabricação dessa célula do linfócito, e a depender de onde vai surgir esse problema, né? A gente vai ter um tipo de linfoma. A gente tem uma definição clássica, que é o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, mas isso é até uma pergunta muito dos pacientes, né? Acho que a primeira coisa que se vê quando faz a pesquisa do que é um linfoma é essa definição, mas é uma definição que ela divide entre o linfoma de Hodgkin, que é um tipo específico de linfoma, mais comum em pacientes jovens, também pode surgir em pacientes mais idosos, costuma ter um prognóstico melhor, e o linfoma não Hodgkin, que aí a gente está falando de mais de 70 subtipos de linfoma, que tem diversos tipos de apresentação, que pode ser uma doença mais indolente, que a gente fala, que é uma doença de um caráter crônico. O que isso significa, né? É um câncer que ele vai progredir, as células vão aumentar de tamanho e de número num ritmo muito lento, que pode levar anos ou décadas às vezes, e os linfomas mais agressivos, que aí vão ter comportamentos mais graves mesmo, né? A doença vai crescer em pouco tempo, então a pessoa percebe o aumento de uma íngua, por exemplo, que em poucos dias ou semanas já se torna um negócio incômodo, doloroso às vezes, e aí, a depender da localização, vai causar algum tipo de sintoma específico. Então, para definição assim do que é o linfoma, é isso, é esse câncer da célula, dos linfócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, e que pode ter essa manifestação muito variada, né? Sim. Eu acho que é importante, obrigado pela sua explicação super clara. Eu acho que é importante a gente salientar, né? Quando a gente fala em câncer hoje, câncer, né, é um nome para muito genérico, né? E a hematologia é muito específica, né? E quando a gente fala em linfoma, a gente abre mais um leque ainda. Então, que eu acho que não dá para a gente falar de uma maneira genérica, como você falou, né? Depende da idade, o subtipo, a classificação, o status do paciente, né? Hoje a gente tem uma gama aí de investigação e de subclassificações que vão dar. Tem alguns que a gente nem vai tratar, né? Um paciente às vezes vai morrer por outra doença, Perfeito. né? Que não do próprio linfoma, que a gente vai só acompanhar, e outros que vão ser, a gente vai precisar de um tratamento para ontem, vamos dizer assim.
E isso não quer dizer que um é melhor ou pior, ou que responde mais ou menos, né? Depende de muitos fatores, né? Mas se você quiser complementar alguma coisa, Fagnelli, mas se não, eu queria te perguntar assim, porque é comum os pacientes perguntarem, né? Mas por que eu? Por que que isso aconteceu comigo? Foi alguma coisa de errado que eu fiz? Eu não sei se vocês escutam bastante isso, mas é bem comum, né? Por que que assim ele acontece? Tem alguma justificativa muito plausível ou é uma coisa que a gente ainda não sabe explicar ainda com tantos detalhes? Perfeito. Bom, prazer estar aqui junto com vocês. É uma pergunta também ampla, porque nem sempre a gente vai ter todas as respostas prontas. Não é um fator de risco bem esclarecido, como, por exemplo, culturalmente a gente tem as informações de tabagismo, câncer de pulmão, enfim. Então, tem algumas situações, como algumas doenças autoimunes, que podem favorecer alguns processos infecciosos crônicos, presença de HIV. Isso pode favorecer o surgimento das doenças linfoproliferativas, dos linfomas, mas muitas das vezes a gente não tem uma relação matemática, né? Uso de imunossupressores, a gente tem alguns pontos aí, alguns pesos que podem acrescentar um fator de risco no desenvolvimento, e obviamente não quer dizer que uma pessoa em uso de imunossupressão ou com doença autoimune deve se assustar achando que vai desenvolver um linfoma, né? Igual a Maia comentou, é uma faixa muito ampla, né? Uma das coisas que a gente escuta demais no dia a dia, assim que acontece um diagnóstico, doutor, qual que é o meu? É o não Hodgkin ou o Hodgkin, como se fossem duas opções, né? A alternativa A ou a alternativa B. E realmente é muito mais amplo do que isso, não só no diagnóstico, mas na condução do caso, como vocês bem falaram. Tem doenças que a gente vai simplesmente acompanhar, porque não justificaria uma terapia naquele momento. Talvez uma terapia geraria mais efeito adverso do que a própria doença, enquanto os outros a gente tem uma certa pressa, uma grande pressa, inclusive, tanto do diagnóstico quanto ao tratamento. Então, acho que seria esses pontos importantes para a gente colocar, para a gente passar para as pessoas que eventualmente estão nos escutando. Não, perfeito. Eu gostaria só de acrescentar que nessa questão, você falou das infecções crônicas, né, que podem favorecer o surgimento do linfoma. É até interessante a gente ver que, em alguns casos, o próprio tratamento da infecção já vai resolver Sim, sim. o linfoma, já vai resolver o câncer. Perfeito. Isso é uma das coisas que é muito interessante nessa parte, né? Porque, em geral, quando a gente pensa no tratamento de um câncer, de uma doença neoplásica, a gente vai pensar em radioterapia, em quimioterapia, dentro do nosso contexto de hematologia, às vezes até o transplante de medula, né? Que são processos geralmente muito custosos, com muito efeito colateral. E nesse mundo amplo que são os linfomas, a gente tem alguns casos, por exemplo, que o simples tratamento com antibiótico vai ser suficiente para resolver o câncer e ele não vai voltar. Então, eu acho que o principal, assim, é uma avaliação criteriosa a respeito de todos esses fatores, né, da doença, de o que pode ter tido de efeito de predisposição para ter aquela doença, o que que a gente pode Exato. tratar, como está a situação daquele paciente, para poder. É tudo muito individualizado, né? Sim. Às vezes acho que as pessoas vêm com uma ideia de que tem um protocolo, que é tudo. Existe um fluxograma para todo mundo, que todo mundo vai seguir a partir de ou outro caminho, a partir de uma ou outra característica, mas em geral as decisões são muito mais complexas do que isso, né? Não, sensacional você falar isso, né? Porque acho que umas 2 semanas atrás a gente estava discutindo, inclusive, um caso desse no SUS, né? De um linfoma malte que você havia tratado, Sim. que é o subtipo de linfoma que estava localizado ali, associado a uma bactéria que chama H. pylori, você tratou e o linfoma erradicou, né? Isso é interessante, né? Porque essas infecções crônicas, por exemplo, H. pylori, que pode ter relação com linfoma malte, hepatite C, que eventualmente pode ter relação com linfoma da zona marginal e assim por diante. Esse estímulo crônico, né, do nosso sistema imune, o nosso sistema imune em alerta por muito tempo, isso favorece eventualmente um escape de uma célula doente e o nosso sistema imune ter a dificuldade de identificar aquilo como uma célula patológica e não levar aquela célula para que a gente chamaria de apoptose, né? Ou seja, uma célula doente deveria ser destruída, vamos colocar assim,
ela acabou não sendo destruída porque aquele sistema imune está sob estresse continuamente. Às vezes você tirando esse estresse, tratando o H. pylori, conduzindo e tratando, claro que individualizando sempre a conduta, uma hepatite crônica, uma hepatite C, um quadro viral crônico, você quebra esse gatilho e você eventualmente restabelece uma normalidade. Então isso também é bem interessante da gente colocar. Não, é super interessante, né? Porque nós vamos ter linfomas que a gente não trata, outros que a gente faz imuno, quimio-imuno, outros que a gente faz transplante de medula, outros que a gente trata com antibiótico, fala, nossa, tratar um linfoma com antibiótico. Sim, E isso dá um nó na cabeça do então, paciente, né? Poxa, eu tenho linfoma e eu não vou receber tratamento. Nesse momento você não tem indicação, ou o seu tratamento é erradicação do H. pylori, por exemplo, que a gente está citando. Então é interessante porque é muito amplo, né? Linfoma é uma palavra, mas por detrás tem muita informação embutida nesse termo, nesse nome. eu acho que essa é a informação mais importante, talvez, da nossa conversa de hoje, né? Falar em câncer simplesmente é algo muito genérico. Exato. Falar em linfoma, pra gente, né, nós especialistas também é muito genérico. Então, Talvez tão genérico quanto, né? exatamente, exatamente. Então a gente precisa, desde lá do que a gente aprendeu na faculdade, né? A primeira coisa, anamnese, exame físico, exames É. complementares, né? Como tal, antes, eu sempre falo isso para os meus pacientes, eu aprendi muito com a aviação, né? Eu falo, antes de a gente botar o avião lá em cima, a gente vai fazer todo o planejamento de voo. Porque depois que a gente está lá em cima, lógico que a gente pode mudar algumas coisas, mas a gente já vai saber. Se acontecer isso, a gente vai para que lado, né? Então, para isso, a gente precisa estar com o campo todo, né, cercado, né? Então, a gente vai Mapeado. ter mapeado, exatamente. A gente vai ter a anamnese, o exame físico, exames complementares, o diagnóstico, o estadiamento, né? Quando a gente fala de estadiamento, esse paciente é grau 1, 2, X, tudo isso, pessoal, é como se fosse o endereço, CEP, número, a gente vai ter tudo aquilo mapeado para dar, a partir da medicina baseada em evidência dos estudos clínicos, a gente tentar colocar aquele paciente no melhor protocolo que a gente tem disponível, né? E no melhor acompanhamento. E eu acho que a gente conseguiu dar uma boa panorama geral aí do que é o linfoma, mas como que esse paciente chega para a gente, né? Como que é na prática de vocês? Quais os alertas, quais os sinais de alarme, quais os sinais e sintomas, o que que deve nos preocupar para a gente correr atrás e ir atrás de um especialista para fazer um diagnóstico ou uma suspeição diagnóstica aí? Que na prática de vocês? Eu acho que o mais importante, assim, antes de começar a falar dos sinais e sintomas, que acho que é o momento que todo mundo fica atento, é que nenhum sinal ou sintoma é clássico e característico de um tipo de linfoma. Então, às vezes, esses sintomas, esses sinais podem aparecer relacionados a outras doenças, então, uma avaliação médica nesse momento é essencial, não se desesperar e achar que já está, enfim, com algum diagnóstico só porque apresentou esse sintoma. E assim, a gama de sintomas é muito ampla, né? O paciente pode desde estar assintomático, então ele não está sentindo absolutamente nada, e ele fez um exame de rotina, seja para a rotina do trabalho, seja para acompanhamento de algum outro problema de saúde que ele tem, e teve uma alteração ali no hemograma, por exemplo. Então a gente pode ter um aumento dos linfócitos ali no hemograma que pode indicar a presença de um linfoma. E como essa célula que está no sistema linfático, ele pode causar aumento dos órgãos do sistema linfático. E aí os órgãos do sistema linfático são principalmente o que a gente chama de linfonodo, que mais popularmente é conhecido como íngua, né? Que pode estar na região do pescoço, embaixo do braço, na axila, na região da virilha, ou está em todo o nosso corpo, na verdade. A gente pode ter também aumento do fígado ou do baço, que também são órgãos que a gente chama de órgãos linfóides, né? Então, o aumento desses órgãos podem causar sintomas, como dor, às vezes algum sintoma de compressão, né? Então, se está no pescoço, às vezes o paciente sente dificuldade de engolir ou de respirar, isso em casos em que a doença já está um pouco mais avançada. E, em geral, esse aumento dos linfonodos é algo que
chama atenção por ser persistente, né? Então a gente usa um corte aí de 3, 4 semanas para ter essa preocupação, que às vezes uma simples infecção por um vírus também pode causar o aumento desses linfonodos. Fora isso, tem o que a gente chama de sintomas B, né? Que aí eu vou deixar o Faganelli falar um pouquinho do que são esses Vamos lá. sintomas B. Só até começando assim, lembrar que linfoma, de uma forma geral, é uma doença rara. Então não significa, igual a Maia falou, que se você tiver um sintoma desses, você automaticamente estaria com suspeita ou com diagnóstico de linfoma. Com certeza não. Eu lembro que na faculdade, toda vez que eu assistia uma aula de um assunto X, eu achava que eu tinha aquela doença, depois eu achava de novo. Então, estatisticamente falando, a gente já tem chances de não estar diante de um linfoma, né? Sintomas B, a gente teria que parte dos pacientes vão desenvolver, os pacientes com os linfomas vão desenvolver. Seria a presença de febre, geralmente é aquela febre mais para o fim do dia, uma febre 38 e alguma coisa, não costuma ser um febrão tão alto, uma febre 38 e pouco, 39, mais ou menos nesse valor. Uma sudorese noturna, ou seja, à noite, bastante suor, não aquele suor do dia quente, que todo mundo vai suar naquelas noites quentes, mas em geral é aquela quantidade importante de suor que o paciente ele levanta da cama, fica o contorno no lençol, no travesseiro marcado de suor. E perda de peso também é uma coisa importante que levantaria um sinal de alarme, né? Um sinal de alerta aí de que pode existir uma suspeita, mas como a gente está reforçando, várias outras doenças causam isso, inclusive doenças com evolução muito benigna, processos infecciosos mais agudos, que vão entrar em remissão, que vão ter um controle, vão melhorar de forma sem a presença do médico, na verdade, né? Então, acho que os sintomas que a gente mais tem que destacar são esses sintomas B, associado a linfonodos, a gânglios, né, os populares gânglios, que vão crescendo de forma progressiva, com algum desconforto local dependendo da região, associado ao emagrecimento. Então, esses são sintomas que a gente ficaria atento. Acho que são sintomas que mereceriam uma atenção e caso isso se persista, seja um sintoma persistente e relevante, a gente começaria a falar de pesquisar de forma ativa se existe ou não essa doença, se existe ou não um linfoma nesse paciente. Não, perfeito. E como você falou, é uma doença rara, né? Pra gente, é óbvio, é o nosso dia a dia. É muito mais comum infecções virais, bacterianas, fúngicas, né? Lembrar que aqui em Jundiaí a gente tem a incidência de algumas outras doenças, né? Então, por exemplo, paracoco é uma coisa que eu já peguei alguns casos aqui que nos confundem, né? Então, é sempre importante abrir o leque e fazer o acompanhamento com alguma equipe adaptada com esses sinais e sintomas de alerta. E eu achei super interessante também quando você comentou dos sintomas. Eu sempre falo para o meu paciente, quando ele tem sintoma B mesmo, não é aquele sintoma frouxo, porque às vezes você pega uma mulher que está ali no climatério, ela tem um pouquinho mais de sudorese, está um pouquinho mais cansada. Não é aquele cansaço do dia a dia, né? É aquela fadiga, é aquele de estar doente, né? Eu falo, meu, pensa que você tá com um gripão que não melhora, e você fala, meu, eu tô perdendo peso, eu não tô conseguindo me alimentar, eu tô com febre. Isso é o sintoma clássico B, né? Mas pode ser que também se apresente com nenhum sintoma. Exato. Né? Então, assim, é muito variável, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente destacar que a hematologia é uma área muito específica, né? A gente tem diversas apresentações, é um pouco diferente da oncologia sólida. Né? Que um câncer, por exemplo, um câncer de intestino, ele vai crescer, uma hora ele vai poder sangrar ali, aí você vai. É mais clássico, é mais fácil a gente entender que você tem ali o intestino, você vai crescendo, vai bloquear, vai parar de evacuar, vai ter sangramento nas fezes e tal. O linfoma, a hematologia não é tão clássico assim, né? Eu costumo falar para os pacientes, assim, para fazer essa diferenciação, que justamente quando a gente fala, por exemplo, do câncer de mama, ou do câncer de pulmão, ou do câncer de intestino, é mais fácil para o paciente imaginar o que é a mama, o que é o intestino, o que é o pulmão. Ele já viu alguma imagem alguma Sim. vez na vida. Agora, quando a gente fala que o linfoma é o câncer do linfócito,
assim, não consigo imaginar o que vem na cabeça do paciente, assim. Cadê o linfócito, né? O que é o linfócito? Eu nunca vi um linfócito. Então, muitas vezes eu até mostro, assim, a imagem do que são as células do sangue, porque é algo muito abstrato mesmo. Sim. E é isso, né? Como o sangue tá em todo o nosso corpo, né? Tá, enfim, circulando o tempo todo. Então, assim também tá a célula, pode estar, né? A célula do que está doente. Então, a manifestação pode ser muito variada mesmo. Não, perfeito. E tem a questão da medula óssea ali, né? Então, assim, a gente explicar que a medula óssea é o tutano, onde é a fábrica do sangue, o linfócito também ele circula pelos gânglios do corpo. Então, é um pouco mais complexo, mas eu acho que a gente está conseguindo esclarecer bem, né? Mas, em geral, é isso, né? É um câncer ali dos linfócitos, e eu acho que a gente pode progredir um pouquinho, que a gente tem outros tipos, né? Além de Hodgkin, não Hodgkin, enfim, acho que é importante a gente falar que a gente tem os linfócitos B, os linfócitos T, que vão dar diferentes tipos de linfoma, né? Mas os mais comuns são os B, né? Sim, dentro das divisões, assim, a gente tem várias formas de dividir, né, os linfomas. Então, entre linhagem B, linhagem T, dentro dos linfomas não Hodgkin, a gente tem os que são pré-centro germinativo, pós-centro germinativo, tem uma série de definições, assim. Eu sempre costumo, para até não confundir os pacientes, dividir mais nos indolentes e nos agressivos, né? Que acho que é isso que vai, no fim das contas ali, impactar a vida dele no sentido de o que eu posso esperar dessa doença, como que vai ser o meu tratamento, o que eu posso ter de sintoma, questão de prognóstico. Acho que essa divisão acaba deixando mais claro para eles. O restante das informações, é claro que é de extrema importância, quanto, como você mesmo comentou, né, Brunheira, o endereço do linfoma, o nome, sobrenome, CPF, quanto mais informação a gente souber, melhor para a gente saber tratar melhor esse paciente. Mas acho que para passar para os pacientes e até para os nossos ouvintes, assim, a divisão mais importante é essa, é a forma de manifestação, de como ele surge, de qual é a agressividade de apresentação, porque falando de forma genérica também é isso que vai ditar o quão agressivo a gente vai ser nesse tratamento. Não, perfeito. Se você puder explicar para a gente, Faganelli, existe uma dicotomia, né? A gente fala assim, o linfoma indolente, ou seja, aquele que está mais quietinho ali, ele, teoricamente, ele tende a ser menos curável, ou porque o linfoma agressivo, ele cresce muito rápido e aí talvez ele responda mais à quimioterapia, ele tem mais chances de cura, essa dicotomia, né? Isso é difícil. É difícil a gente explicar isso, né? É difícil. Qual que é o impacto disso? Como que se lida com isso na prática, né? Como Perfeito. você aborda isso com o paciente? Eu concordo 100% também com o Maia de dividir, assim, numa explicação para o paciente, de falar do linfoma indolente e do linfoma agressivo, né? Acho que é muito mais palpável a gente passar essa informação do que a gente ficar falando tantos detalhes e sobrenomes da doença que na cabeça ali do paciente não vai fazer tanto sentido. Agora, isso é interessante, essa questão. Poxa, um linfoma mais lento, né? Isso não necessariamente a gente está dizendo que é melhor ou pior, mas se eu pensar, vamos falar também de forma mais ampla e mais genérica. Se eu pensar que uma quimioterapia, uma radioterapia, qual que é o efeito que se espera desse tratamento numa célula neoplásica? É que a produção celular seja bloqueada. Então, pare de ter a síntese da célula doente, ela fica estacionada e o nosso sistema imune vai terminar o serviço e eliminar aquela célula doente. Quando uma célula se prolifera de forma lenta, ela vai, ela vai sentir menos o efeito da quimioterapia, vamos colocar dessa maneira. Em contrapartida, uma célula com alta taxa de proliferação, ela em geral vai ser mais sensível a um processo de quimioterapia. Então a gente vai ter essa dicotomia que você falou. O linfoma agressivo ele vai ter um comportamento rápido na instalação, nos sintomas e tudo mais. E em geral a gente vê aquela redução das massas, aquela redução do linfonodo também logo no começo do tratamento. Uma doença mais intensa para se instalar e uma doença mais rápida na sua regressão. Já o linfoma indolente a gente vê de forma mais devagar, tanto no começo dos sintomas, quanto também na resposta terapêutica.
Então, muitos linfomas indolentes, a gente indica tratamento em algumas situações, não é em 100% dos casos que a gente precisa, naquele instante, programar uma quimio, uma imunoterapia. A gente também não pode fazer mais mal do que a própria doença, né? Exato. O nosso tratamento não pode ser pior que a doença. A gente, se indicar esse tratamento, eu espero que melhoraria os sintomas do paciente, ele reduz a carga de doença e eu deixo ali esse paciente sobre um segmento. Pode ser que no futuro ele precise novamente ser exposto ao tratamento, então a gente vai lidando como uma doença crônica praticamente. Vai ter momentos que a gente vai precisar indicar tratamento, vai ter momentos que a gente vai fazer uma pausa. Então é mais um comparativo direto daquele linfoma mais lento, o indolente, e o linfoma mais agressivo. São as duas apresentações e também pontuando alguns pontos de tratamento. Perfeito. Acho que sim. De uma maneira rápida, Fê, Maia, você pode falar pra gente como que a gente faz o diagnóstico na prática? Assim, os exames mais importantes, bem objetivo, pra gente só mudar um pouquinho, que eu queria falar um pouquinho depois do impacto emocional do diagnóstico, porque entender tudo isso às vezes é difícil e demanda não só uma consulta, né? Às vezes Certo. demanda um tempo, né? Então, acho importante a gente falar do diagnóstico, né? A gente precisa de uma análise anatomopatológica, histopatológica. É o momento da gente começar a conhecer essa doença, né? Então, em geral, os procedimentos que a gente vai estar falando são procedimentos de biópsia. Essa biópsia ela pode ser realizada em diversas situações a depender da apresentação. Então, por exemplo, se a gente tem o linfonodo que está aumentado, a gente vai buscar fazer a biópsia desse linfonodo. Às vezes, a gente fazer essa biópsia por agulha é o suficiente, e muitas vezes na nossa prática é o que a gente tem mais acesso, por ser um procedimento mais rápido. O paciente não precisa ir para o centro cirúrgico, não precisa de uma grande programação para esse procedimento, e atualmente, felizmente, essa técnica foi muito desenvolvida, né? Então, a análise do patologista é muito importante, a quantidade de amostra que a gente consegue muitas vezes é o suficiente, em alguns casos não é, e aí a gente vai precisar do que a gente chama de biópsia excisional, que é a biópsia onde a gente tira o linfonodo comprometido por inteiro. Esse é um procedimento que às vezes é uma pequena cirurgia, né? Então precisa de um planejamento um pouco maior, costuma levar mais tempo para ser feito. Às vezes a gente faz a biópsia de medula, né? Que é um procedimento feito por nós hematologistas mesmo. Também é um procedimento ambulatorial, ou seja, o paciente chega, faz o procedimento, vai embora no mesmo dia, não tem grandes impactos pós-procedimento. Esse material também é enviado para o patologista. E acho que, além disso, o exame de imunofenotipagem, né, que às vezes é mais simples para alguns tipos de linfoma que se manifestam na corrente sanguínea, é um exame que a gente consegue fazer que é menos invasivo e também nos dá bastante informação. Além desses exames, que é o exame que realmente vai falar para a gente ali, olha, é um linfoma do tipo tal, é importante a gente entender como está essa doença. Então, esse não vai ser o único exame necessário para a gente seguir o paciente. A gente precisa, muitas vezes, de tomografia do corpo todo, ou PET scan, né, que é o que a gente tem preferência, mas às vezes o acesso é um pouco mais difícil. E às vezes exames de endoscopia, colonoscopia, tem vários exames de sangue no geral e de urina também para avaliar o estado desse paciente, mas o procedimento que dá o diagnóstico mesmo, em geral, é a biópsia com a imunohistoquímica, né? Às vezes os pacientes têm essa dúvida também. Eu costumo falar para eles que a biópsia, o anátomo patológico, ele mostra a célula ali meio de longe, e a imunohistoquímica é como se a gente pintasse ela com algumas tintas específicas para saber mais características dessa célula e saber o subtipo muitas vezes, né? Não, perfeito. Acho que assim, o diagnóstico, para nós, às vezes pode ser desafiador, mas acho que é mais desafiador para o hematopatologista, né? Então é o cara que vai ler ali a lâmina, porque você imagina, de tudo que a gente falou, o linfócito é uma célula, né? De todos esses subtipos, essas características que a gente falou, o quanto não é difícil
o patologista fechar esse diagnóstico. É difícil. E por isso que a gente, às vezes, repete mais de uma vez antes de falar para o paciente, olha, vamos botar o avião para subir. Né? A gente repete, pede uma segunda opinião, porque a gente sabe que, às vezes, confunde. É difícil até para os patologistas mais experientes que trabalham, né, com o assunto, né? Mas, enfim, falando um pouquinho do impacto emocional do diagnóstico, Faganelli, o que você vê, você que atende um monte de pacientes, principalmente no hospital, né? Você pega, às vezes, esses pacientes numa situação um pouco mais frágil, numa situação um pouco mais aguda, e que o paciente chega numa situação, às vezes, de urgência e é coisa assim, que às vezes a gente faz diagnóstico, às vezes na hora, né? Só se olhar o hemograma ali, ver e falar, olha, provavelmente você está com linfoma, enfim. Como que é esse impacto? Como que você lida com isso na sua prática? Conta um pouquinho para a gente. E realmente não é uma notícia fácil, né, da gente fornecer para o paciente. Às vezes é um paciente jovem, como você falou, está no hospital eventualmente já com algum sintoma mais importante, algum sintoma mais intenso, né? Então eu tenho o hábito de sempre de falar de uma certa forma parcelada, eu digo assim. A gente tem que informar, tem que dar a notícia, mas de uma forma geral, os linfomas, eles têm um bom prognóstico. Claro que a gente está falando de uma forma mais ampla, a gente tem que entrar em detalhes aqui, mas ao mesmo tempo que eu estou dando o diagnóstico, eu também já estou falando qual que é a programação e que a gente tem uma solução, né? Então isso é importante, porque a partir do momento que a gente falou a palavra câncer, a palavra linfoma ou eventualmente a palavra leucemia, o paciente está bloqueado, ele não está escutando mais nada do que você está falando. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando essa informação, eu também já tenho o hábito de falar. Identificamos esse problema, ok, agora vamos para a solução. E muitas das vezes a gente tem solução. A gente está diante de uma doença curativa, por exemplo. Então a gente percebe que é um baita balde de água fria no começo, sem sombra de dúvidas, para o paciente, para a família. Mas é uma coisa que a gente vai construindo a relação ao longo do tratamento, né? Ao longo das avaliações, dia após dia. Então a gente começa a sentir ali que começa a ter uma confiança, né, bilateralmente, né? O médico no paciente, o paciente no médico. E acho que a gente consegue acolher tanto o paciente quanto a família e também vão surgir dúvidas ao longo dos próximos dias. O paciente ele está tão ali impactado com a informação que realmente ele não, às vezes não consegue desenvolver alguma pergunta, algum raciocínio mais ali linear, tudo. Então acho que há coisas para a gente ir contando e reforçando informações, mas sempre também, né, falando desse lado do tratamento, que ele existe, ele vai acontecer, e é uma doença com, muitas das vezes, curativa, né? E a gente, de fato, consegue resolver esse problema. Sim. Então, acho que isso é sempre importante de falar. Não, perfeito. Eu acho que você reforçou um ponto muito importante, né? Que a gente tem que pensar que os mais comuns, a gente pensar no linfoma mais agressivo, que é o linfoma difuso de grandes células B, tem um prognóstico bom, né? Um tratamento bom, né? Por um tempo razoável, né? Que às vezes o paciente faz uma quimioimunoterapia, não precisa fazer nenhum transplante, eventualmente, né? Se a gente pegar um linfoma de Hodgkin, o clássico, mais comum, hoje a gente tem protocolo com quimioimuno que dá 98% de cura em, sei lá, 12 semanas, né? Exato. Alguns linfomas que a gente nem vai tratar, Exato. outros linfomas que a gente vai tratar só com imunoterapia, só com remédio oral, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente falar que antes do desespero, né? A gente precisa ser muito honesto com o paciente, mas mostrar que a medicina está aí, que os tratamentos são cada vez mais inovadores e que às vezes até a gente tem pacientes de segunda, terceira, quarta linha ou convivendo com linfoma por anos como uma doença crônica também, sempre tratando ou às vezes não tratando, às vezes tratando em períodos específicos. Mas isso também eu acho que às vezes gera um pouco de estresse no paciente. Não digo estresse, às vezes o fato de conviver com a doença também, Ansiedade. uma certa ansiedade. Você vê isso, principalmente quando me parece isso mais quando a gente fala de um linfoma ou que ele está mais cronificado, vamos dizer assim, ou quando ele é um indolente, você fala, não vou tratar ainda, não vou, mas doutor, não vai tratar ainda, mas como assim? Eu tenho um câncer e está aumentando, mas ainda não tem critério de tratamento. Isso é muito comum na prática, né? Eu queria que você reforçasse isso, que isso é a nossa realidade, né? Eu acho que o Faganelli trouxe muito bem, assim, essa visão
do impacto para o paciente que tem um linfoma agressivo, né? Que muitas vezes vai estar abalado porque ele está com sintomas, ele viu a vida dele mudar ali em pouco tempo, recebeu um diagnóstico que nunca é fácil e provavelmente muitos planos do que ele tinha a curto, médio e até a longo prazo vão ter que ser adaptados para enfrentar aquele novo problema, né? E às vezes, muitas vezes no caso do linfoma indolente, a situação é outra. A situação é eu recebi um diagnóstico que por enquanto eu vou só tá vindo passar em consulta. E aí, o que eu tô com câncer, não tô, isso é câncer, eu vou precisar fazer algum tratamento, eu preciso me preocupar, eu posso viajar, eu posso trabalhar. Então isso é muito comum. Eu faço mais a parte ambulatorial, né, mais a parte de consulta do que a de hospital, então acho que isso é mais comum no meu dia a dia, assim. Então, eu acho que o principal é desenvolver uma boa relação com o paciente. E para mim o que funciona muito com os meus pacientes é informação clara. Então, eu não costumo fazer muitos rodeios na hora de passar as informações. Também não passo todas as informações de uma vez, porque concordo muito com o que o Faganelli falou, de que não adianta nada você virar uma metralhadora de informações para o paciente que está abalado e que não vai conseguir absorver metade daquilo que você falou. Sim. Então, eu acho que entender o momento que está o seu paciente, esclarecer as dúvidas dele principais, que às vezes nem é sobre o diagnóstico, nem é sobre que tipo de linfoma é esse, às vezes é isso. Eu estou com uma viagem programada para daqui 2 semanas. Eu posso viajar, eu não preciso largar meu trabalho, eu posso continuar trabalhando. Então, acho que entender o que isso está impactando na vida do paciente e enchendo ele de informações e entendendo realmente o comportamento da doença para saber a respeito do tratamento. Eu percebo muito essa ansiedade na questão dos pacientes que têm a doença crônica, e isso, com o passar das consultas, em geral, vai melhorando, porque o paciente vai entendendo que realmente a gente tem tempo ali, e aí acho que é muito importante a conversa entre nós, médicos, e os pacientes, para entender qual que vai ser o momento indicado de tratamento. Porque às vezes o paciente tem algum sintoma que ele tolera e que talvez o tratamento vai ser pior do que a própria doença, então às vezes o que ele quer que melhore, a gente não vai conseguir exatamente com o tratamento, aquilo vai piorar por um tempo, e ele não está disposto a fazer aquilo naquele momento, por exemplo, cansaço, fadiga, uma coisa que durante o tratamento em geral piora, né? Mas acho que essa conversa é muito importante, o desenvolvimento ao longo das consultas, ao longo do segmento, alivia essa ansiedade e aí o paciente perguntar ao médico, não ficar com receio de tirar as dúvidas que realmente ele tem, às vezes tem vergonha de perguntar se pode viajar, se pode, enfim, ir para uma festa ou ir para um evento, Sim. ou seguir a vida dele normalmente, mas ter essa clareza entre os dois participantes ali, né, o médico e o paciente, eu acho que ajuda muito a aliviar a ansiedade dos dois lados. Não, perfeito. Eu resumiria isso em comunicação efetiva, né? Então, assim, não adianta você só falar, o paciente tem que responder e dizer o que ele entendeu, e assim nos alinharmos. Acolhimento, né? Porque não é só com o médico que a gente vai conseguir, como médico, que a gente vai conseguir fazer isso, por isso que a gente conta muito com a equipe multi, né? A gente tem a psicologia, a fisioterapia, a nutrição, que vai nos ajudar, entre outros, enfermagem, enfim, que vai nos ajudar nesse processo. E procurar um médico de confiança, que você consiga ter esse bate-papo de uma maneira tranquila, porque não é simples, né? Muito menos de paciente, né? Que às vezes não é especialista no assunto, e também não é simples para a gente, né? A gente vê alguns casos desafiadores na prática, por isso que a gente discute aí toda semana os casos, porque às vezes é desafiador para nós, profissionais, e isso é o nosso dia a dia, né? 2 minutos para a gente falar de... Bom, prognóstico a gente já falou um pouquinho no geral. Para a gente falar de tratamento, também acho que a gente já falou, mas um resumo, assim. Quais são as principais linhas de tratamento? Não específico para cada linfoma, mas a químio, rádio, hormonioterapia, imunoterapia, transplante. Vocês poderiam resumir, assim, quais são as linhas que temos disponível hoje? Acho que a gente tem bastante coisa, né?
sempre surgindo novas coisas em estudo, mas enfim, claro que a gente vai particularizar, mas a gente tem quimioterapia, com certeza, imunoterapia, radioterapia, temos a tal da carticel, temos a tal dos biespecíficos, então a gente tem uma sopa de letrinhas aí, são drogas-alvo, que podem se conectar no receptor do linfoma e inativar essa célula doente, a própria quimioterapia clássica, ou às vezes um grande combinado de todas essas associações. Em algumas situações existe o transplante de medula, muitas das vezes o autólogo, em que não precisa de um doador, né? O próprio paciente doa para si próprio. Tem todas as suas etapas, tem todos os seus momentos, cada doença, cada subtipo de linfoma vai ter o seu caminho das pedras, mas a gente tem bastante coisa para brigar contra essa doença, e então por isso a gente vê, historicamente falando, a gente já tinha resultados interessantes no passado, hoje a gente tem resultados melhores e com boas perspectivas também de novas drogas, de estudos, de terapias-alvo, que tornam um prognóstico, de uma forma geral, melhor ainda do que a gente tinha em décadas para trás, né? Então a gente tem muitas armas aí para brigar contra essa doença. Eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho o hábito de falar. Quando a gente está dando o diagnóstico para o paciente, a gente, em contrapartida, já está dando a solução, vamos chamar assim, né? De como a gente lutar contra esse problema. Então a gente tem muita droga, né, em todas essas esferas que eu coloquei, como formas da gente tratar os linfomas. Perfeito. E muito estudo clínico hoje também, né? Cada vez mais a hematologia, a gente tem pacientes na nossa realidade em estudos com drogas novas, né? Super ativas. E então, assim, é muito bacana. A hematologia está vivendo um auge muito bom, mudando a cada dia, né? Até para a gente acompanhar todas as informações dos artigos é difícil, né? Bom, por fim, acho que queria mandar uma mensagem, uma palavra ou uma frase que você pudesse falar para um paciente que está assistindo a gente ou para um colega que esteja assistindo. E nesse momento aí, resumindo a nossa conversa de hoje, que por sinal foi muito bacana. Bom, queria agradecer vocês pela conversa, realmente foi muito bom, algo que a gente gosta de falar, né? Com, com colegas, assim, é importante passar essa informação adiante também. Eu acho que o que eu tenho de mensagem é essa questão da informação, assim. Mantenha calma, converse com o seu médico, não tenha receio de fazer as perguntas que você quer fazer, além de passar receita, prescrever remédio, a nossa função também é informar e orientar os pacientes. Então, e acho que isso é fundamental para uma boa relação, independente da sua doença, independente do tratamento que você vai ter que fazer. Essa comunicação efetiva, como o Brinheira falou, eu acho que é um ponto-chave para qualquer sucesso assim dentro de um ambiente de tratamento e de um ambiente de câncer, né, que é algo sempre muito pesado e muitas vezes difícil. Compartilhe com seu médico e pergunte, tire suas dúvidas. Concordo, assino embaixo. Acho que informação é fundamental, tanto para a gente tranquilizar um paciente que recebeu o diagnóstico e a gente poder eh, conduzir o caso da melhor forma possível, e também a palavra calma. Acho que informação e calma são duas coisas que devem andar juntas. A calma no sentido também que, como a gente pontuou, nem todo linfonodo é linfoma, nem todos esses sintomas vão ser doenças ruins. Então acho que a gente tem que, um passinho de cada vez, sempre racionalizar em cima desse furacão que seria, que acaba virando a vida do paciente naquele momento dessa dúvida, desse diagnóstico. Mas acho que com calma, com informação, a gente informando o paciente, ele trazendo para a gente quais são as preocupações, com certeza a gente tem um caminho muito mais leve para caminhar juntos, né? Porque não é a gente atrás de uma mesa, o paciente na outra ponta e terminou a consulta, é cada um por si. Acho que é uma coisa que vai se caminhando junto, e isso é importante. A família está por detrás do paciente, então eu acho que essas duas coisas juntas, calma e informação, elas podem aliviar muito a cabeça dos pacientes. Perfeito. Eu acho, na minha opinião, eu também assino embaixo. Eu acho que se eventualmente alguém tiver uma situação dessas, que tem que buscar uma equipe multidisciplinar de sua confiança, que esteja preparada para lidar e que não precisa passar por isso sozinho, né? Tem
muita gente preparada para passar isso junto, para tornar esse ambiente um pouquinho mais, sempre mais acolhedor, com mais tranquilidade, e que também não tem só coisa ruim, né? Passar por uma situação dessa, às vezes a gente vê na nossa prática crescimento, aprendizado e superação, e assim, histórias muito bonitas na nossa Sim. prática, né? Acho que terminamos hoje. Queria agradecer a Ionco por esse espaço, principalmente para falar de hematologia, a melhor especialidade da medicina, obviamente. Agradecer por esse espaço, por essa conversa. Se tiverem dúvidas também, estamos à disposição para responder no aplicativo, no Instagram. E por estar com profissionais altamente capacitados, aqui gabaritados, que eu aprendo todo dia também. E muito obrigado por mais esse OncoCast.